Ô Gilson, Fernando. Eu vou passar a palavra ao nosso grande orador Afonso. Pessoal, eu vou ficar aqui para olhar um pouco para os dois lados. Eu estou vendo aqui a família do Reis, Dr. Reis. Muitos de vocês provavelmente não tenham conhecido o Dr. Reis ou conheceram como o Dr. Reis. Assim eu o conheci. E digo mais, foi ele que me castrou. Fiz vasectomia com o Dr. Reis e foi um sucesso. Era um excelente médico. Era doutor como se deseja um doutor com D maiúsculo. Mas, como lembrou bem o Lauro, Tião Carreiro dizia: ser doutor é fácil, ser caipira é que é difícil. Mas muito mais difícil é ser um doutor caipira. Muito mais difícil é ser um doutor sem a aura, sem a arrogância que muitas vezes o título traz a uma pessoa. Assim era o Reis, sem o doutor na frente. Assim era o Reis, com o doutor na frente. Não havia diferença entre o Reis consultando, castrando, e o Reis lá na estância, o caipira, aquele que lidava com os animais, e foi ali inclusive que perde a sua vida, mas era a sua paixão. Sejam os animais, seja a estância, seja a Serra da Mantiqueira, sejam os caipiras que o envolviam. E como que eu aprendi a admirar o Dr. Reis? Não pela castração apenas. Aprendi a admirá-lo porque herdei do meu sogro, que aqui está, o Beto da farmácia, a amizade com Geraldo Jucoca. Vocês também talvez não conheçam, não tenham ouvido falar do Geraldo Jucoca, mas é o maior exemplo, o maior símbolo para nós, mais maduros que aqui estamos, da nossa caipirice da Mantiqueira, dessa mineirice típica, daquela cultura que nós temos escondida em cada rincão da nossa serra. E foi do Geraldo Jucoca que eu ouvi os maiores elogios ao Dr. Reis, ao Reis, o nosso amigo Reis. Não bastava ouvir, presenciei provas incontestes da bondade do Reis. E vocês, talvez, mais novos filhos, não saibam todas as bondades do seu pai. Seguramente não saberão, porque ele não anunciava, ele fazia. Ele era a simplicidade, mas herdada muito provavelmente. Herdada de um Cornelinho. Eu ainda ontem, pensando o que falar, atendendo o convite do Lauro, a quem agradeço aos meus amigos esta honra de elogiar o Reis, assim como tive outras honras aqui, de elogiar nesta pista pessoas que cavalgaram aqui, como o Josino, montando aquele cavalo fumaça preta que foi dado a ele naquela homenagem. Eu fiquei pensando que uma terra não é só uma terra, não é só uma pista por onde passam pessoas. São caminhos por onde se constrói histórias. E quando se fala Cornelinho, para nós aqui da Mantiqueira, é o nosso maior nome. Vamos lembrar que o resto está lá mais distante na Cruzilha. Mas quem está mais perto de nós, nessa história do Manga Larga Marchador, é o Cornelinho da Água Limpa. Me lembro eu, Beto e Geraldo, indo para organizar a exposição lá atrás, junto com o Lauro, a exposição, a retomada da exposição do Marchador, indo lá no Bortone, e o Bortone descrevendo, quando adentrou a fazenda Água Limpa, e viu aquelas éguas, sangue, puro marchador, caracterizado no andamento e no tipo, e na rusticidade. Aí está a cultura, herdada pelo nosso Reis, seguramente pelo Cornélio, e seguramente por vocês, filhos descendentes do Reis. É muita história, e é como uma cristaleira herdada. Muitas vezes a gente ganha, herda de uma avó,
uma cristaleira e não sabe bem por que está ali um cristal quebrado. Nem bonito não era assim, mas tinha uma história. E saber zelar por aquele cristal quebrado, saber zelar pela cristaleira é fundamental. Ele soube cuidar da sua cristaleira, dessa herança pesada, há de dizer, dos valores da água limpa, dos valores do Cornelinho. Em sua caipirice, em sua, ao mesmo tempo, competência acadêmica, científica de doutor, conseguiu preservar, criar o marchador como ele acreditava, fazer um trabalho que não era de modismos, e nós aqui sabemos dos modismos, são importantes, claro que são, mas a nossa característica aqui da Mantiqueira é diferente. Nós somos dominados por pequenos produtores rurais, pequenos criadores de manga larga marchador, mas não menos apaixonado que qualquer outro grande que desfila na Mangabeira. Eles faziam o seu trabalho de forma silenciosa. Quantas vezes aqui o vi ali, não se identificava, não era o doutor Reis, era o Reis da estância, o Reis que tinha em si toda a história da água limpa, do Cornelinho, dos valores mais tradicionais da nossa Serra da Mantiqueira, do nosso sul de Minas. Fez seu trabalho, gostava do alazão amarillo, gostava daquele padrão de marchador, mas muito mais importante do que ele gostava é a capacidade que ele teve de passar a seus filhos o amor pelo marchador, o amor pela cultura do sul de Minas, da nossa Mantiqueira, os valores da água limpa, os valores do Cornelinho, os valores de preservar a cristaleira. E lá dentro da cristaleira hoje não estão só cristais de avós, bisavós, mas seguramente uma taça muito brilhante e bonita, para onde podem vocês, família do Reis, tomarem o mais puro vinho de história, de tradição, de valores. Preservem essa cristaleira. Ali estão todas as histórias, mas principalmente essa construída pelo Dr. Reis. Poderia contar histórias a vocês que ouvi do Eduardo Xerife, que ouvi do grande Josino, que ouvi do Geraldo Jucota, mas seria simplesmente uma gota deste vinho de história, deste vinho que tanto vai trazer saudades para vocês. Mas que doces saudades! Saudades que são aquelas que nós queremos reviver, não aquelas que nós simplesmente dá falta. O Reis não se foi, né? Porque na verdade seu exemplo está aqui. Eu, que não sou da família e nem tanto convivi com ele, senti uma falta muito grande em sua morte, em seu funeral. Estive lá não apenas por respeito a uma pessoa conhecida na cidade. Estive, antes de tudo, pelo respeito à minha própria história, porque ele foi um exemplo em que eu ouvia dos meus amigos mais queridos como sendo um exemplo de pessoa, um exemplo de médico, um exemplo de amigo, um exemplo de uma pessoa que dava sem olhar a quem. Peço desculpa se estou me estendendo, mas queria falar isso para vocês, que não estou aqui simplesmente repetindo palavras, vamos dizer assim, estéreis, pasteurizadas. Estou passando para vocês coisas que eu realmente senti e pude aprofundar esse sentimento no dia do velório. Voei, tive muita saudade do meu amigo Geraldo, do caminhão do xerife, se não me engano, eles que era o financiador, do Josino. Essas histórias, meus queridos, que não o conhecem, vocês precisam saber que se nós hoje estamos aqui, é porque as pessoas como estes que citei, esses três que não têm doutorado científico, acadêmico como Reis, mas são doutores, foram doutores na vida, foram doutores no conhecimento do manga larga marchador, e estão lá agora, os quatro, Josino, Reis, Geraldo
e xerife, Eduardo Xerife, não estão numa mesa, estão em algum mangueiro, encostado a alguma régua de curral no céu, ao mesmo tempo que comentando sobre os cavalos que cavalgam por lá, de repente animais alados, estão ouvindo as mentiras do Geraldo, as brincadeiras do Geraldo, que tanto nos faz falta. E sem dúvida nenhuma, vendo em silêncio os ótimos exemplos do Reis. Eu agradeço a vocês por terem me escutado, eu poder explicitar aqui, não um sentimento simples, mas um sentimento verdadeiro, para dizer, Dr. Reis, o Reis Caipira está e fará muita falta para nós. Muito obrigado.